Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, por 90 dias. A punição foi motivada por ofensas dirigidas ao também deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário da Casa para entrar em vigor. É claro que o Nicolas agradece. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Olha, eu serei 100% sincero aqui. O Janones não é exatamente o meu deputado favorito. Tem muitas críticas à forma dele de agir. E também às políticas defendidas por ele. Dito isso, suspender o mandato dele por causa de treta com o Nicolas. E o Nicolas, depois de tanta treta que ele já gerou, continuar saindo totalmente impune. É um escárnio. É um escárnio. Pois é, Sofia, porque uma das questões, inclusive, que foi levantada o Janone chamou o Nicolas de Nicole. Mas o Nicolas se auto-intitulou Nicole, colocando uma peruca dentro do plenário, né? Em um momento seríssimo, ele pega uma fala no plenário, algo que deveria ser importante, algo que deveria ser um espaço de respeito, para colocar a peruca e dizer que é Nicole e fazer uma fala totalmente violenta, transfóbica, que não deu em nada. Então, assim, é difícil o que a gente vê, né? Vou te pedir, eu tenho uma opinião que é sobre a extrema-direita, a direita, utilizar das comissões de ética, dos conselhos de ética das casas para silenciar, para cercear a fala, para diminuir, para amedrontar determinados políticos e candidatos. O Janones, ele não é uma pessoa de esquerda, no entanto, ele é um aliado e ele se colocou muito bem durante o período ali de disputa, né, entre Lula e Bolsonaro, enfrentando, né, o bolsonarismo. Ele escolheu um lado. A gente pode não gostar dele, eu não gosto dos Janones em 500 mil questões aí, tem questões bem específicas. Ele não é um representante que eu goste, mas a gente não pode negar que essa estrutura de conselho de ética é uma estrutura para atacar todos aqueles que vão de contra a ideia, né, de democracia e os mandatos que são mais socialistas. Então, quando a gente vê esse Conselho de Ética agindo, quem é que vai para o Conselho de Ética, geralmente? Quem é que, de fato, é cassado ou afastado? Isso vem acontecer aí com vai acontecer com Glauber, isso vai acontecer com outras figuras que depois o próprio judiciário vai lá e diz, olha, essa pessoa não pode ser cassada, como aconteceu recentemente em Fortaleza, como aconteceu com o Renato de Freitas, que volta também a sofrer ofensivas, como também acontece aqui na Bahia, eu sempre cito 2 casos também de integrante do PSOL, o deputado estadual Wilton Coelho, que também recebeu uma cartinha ali de vereadores pedindo uma abertura de inquérito na Câmara de Deputados, porque ele estava numa manifestação, do vereador Hamilton Assis, que também existe aí um pedido de cassação, motivos que não são justificáveis. E aí, quando esses conselhos de ética eles são abertos, quem são os membros desses conselhos de ética? A maioria da bancada da direita, da extrema-direita, dos acordos que são feitos para fazer com que haja, de fato, essa cassação, que ela siga, mesmo que depois ela seja derrubada no plenário, mas essas cassações têm essa vontade de enfraquecer, de desarticular, de silenciar esses mandatos, o que é complicadíssimo, Sofia, isso é uma estratégia. Vou te pedir para trazer a matéria, por gentileza, do que aconteceu, né, com o pedido de Janones, que tem defesa. Ele não foi cassado ainda, tá, gente? Tem defesa, ele não foi suspenso por 90 dias, mas olha o que aconteceu na votação, por favor. Declaro encerrada a votação. Concluído o processo, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Sim, 16 votos favoráveis ao parecer do relator, 3 votos contrários ao parecer do relator. Nós iremos considerar 15 votos favoráveis e eu explico por quê.
porque o deputado Marcelo Freitas é suplente é titular do União Brasil na vaga do União Brasil, e o deputado Fausto Júnior suplente, mas conta o voto do deputado Fausto por ser o relator. E eu ocupo uma vaga como presidente, ocupo a vaga da União e o Marcelo como titular. Então, o voto do deputado Marcelo Freitas nós não iremos considerar. Que tristeza. Não considere como uma censura que tristeza, deste presidente. Marcelo. Aceito, meu presidente. Declaro aprovado o parecer do relator, deputado Fausto Júnior, por meio do qual acata parcialmente a proposta da mesa diretora de suspender cautelarmente o mandato do deputado André Janones por 3 meses, constante na representação número 3 de 2025. Conforme o artigo 15, inciso 30, parágrafos 4º e 5º do regimento interno desta Casa, encaminho a decisão do Conselho de Ética à mesa diretora, cabendo recurso ao plenário da Câmara dos Deputados. Comunica o deputado André Janones a decisão do Conselho de Ética. Em conformidade com o artigo 5º, parágrafo único do ato da... Tá bom, Sofia, vamos, né? Ele vai decidir que existe aí que pode ser suspenso o mandato de Janones por 3 meses. E aí vale a gente lembrar do seguinte: a gente vai mostrar as imagens da sessão, né, que gerou confusão e que gerou agora nessa suspensão do Conselho de Ética, mas tem uma questão: isso aconteceu, a representação contra Janones foi apresentada pela direção da Câmara de Deputados, da mesma forma como ocorreu com o deputado Gilvan Federal, após ofender a ministra, a secretária de Relações Institucionais, que é a Gleice Hoffmann, e durante a sessão na Câmara no dia 9 de julho, Janones provocou o Nicolas seguindo de um bate-boca entre os deputados, e aí, né, tem isso. Janones se justificou afirmando que não teria tratado o Nicolas como homofobia, que ele teria chamado o Nicolas de Nicole de forma irônica, já que o Nicolas se apresentou à tribuna em 2023, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com falas transfóbicas. Todo mundo lembra do Nicolas com a peruca. Não trouxe esse vídeo aqui porque ele é violento, ele é ofensivo e não deu em nada para o Nicolas Ferreira. Ele não foi acusado de transfobia. Gente, se não é transfobia, o que é? Ele coloca a peruca, ele diz que agora ele tem lugar de fala porque ele colocou uma peruca e que ele teria direito, sim, de falar pelas mulheres de verdade. Se isso não é transfobia, o que é isso? Ele falou isso em plenária, está gravado. Não deu em absolutamente nada. Quando alguém o chama de Nicole por causa daquela fala, sofre um processo de suspensão de mandato, de cassação. Difícil, Sofia, é bem difícil. Eu vou te pedir só para mostrar as imagens, né, da confusão. Pode ser, inclusive, sem áudio, a gente pode falar por cima dessas imagens. Foi uma confusão generalizada. Outras pessoas estavam ali envolvidas, né, nesse momento de confusão, durante uma fala lá no plenário. Olá, o Nicolas Ferreira. Teve bate-boca com outras pessoas. Quando o Janones, né, e o Nicolas está lá falando, o Janones diz Nicole. Foi isso, gente. E é difícil, inclusive, justificar, mais uma vez, dizer que não é perseguição, porque eles estão utilizando uma estrutura legislativa e institucional para validar a cassação, que é apenas política. É lógico que tudo é político, mas ela é apenas para diminuir, cercear, para silenciar, para amedrontar os candidatos que têm determinada força e que não são aliados a eles naquele momento. O Janones, por mais que seja uma pessoa de histórico complicado, ninguém vai esquecer a rachadinha, mas é uma pessoa que, em determinado momento, é aliada, e ele está como aliado do governo Lula nas pautas que o interessam. Ele é aquela pessoa que fortaleceu, inclusive, uma militância digital a favor do governo Lula, quando não se tinha ainda essa militância. Então, é uma figura interessante dentro dessa gestão, que não é uma figura, nesse momento, que vem causando grandes problemas e que vai perder aí, pode perder o mandato em 90 dias, caso as articulações não sejam feitas para blindar esse mandato do Janones. Terrível, né, Sofia? Pois esse é um caso daqueles que, assim, você olha e pensa, cara, defendo o Janones? Não.
ao mesmo tempo, você olha e pensa, por que só ele? Por que só ele? Porque tudo que o Janones fez para justificar uma suspensão, teve trocentos outros bolsonaristas que fizeram igual ou pior. Então é aquele tipo de situação que eu sei que às vezes parece whataboutism, né, que eles chamam em inglês, né, o que quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você começa a tentar desviar a atenção e dizer, por que não aquele, por que não aquele, por que não aquele? Mas não, gente, não é esse o caso. O caso é que se a lei não é aplicada igualmente a todos, a lei está sendo injusta, mesmo que nos casos em que ela for aplicada, ela esteja sendo aplicada corretamente. E é esse caso aí. E não dá para destoar isso, desligar isso de um ataque à esquerda, porque por mais que o Janones não seja um cara de esquerda, e não, ele não é um esquerdista, ele não se alinhou ao bolsonarismo. E isso já é o suficiente para gerar esse tipo de situação. Outra coisa que eu acho que vale destacar, Dai, é que às vezes você vê o pessoal da esquerda dizendo que os esquerdistas deveriam usar mais o mesmo tipo de estratégia e de ação que o pessoal da extrema-direita usa. Não dá. Não dá. Se alguém que, de novo, não precisa nem estar ligado à esquerda, alguém que simplesmente não esteja alinhado ao bolsonarismo, fizer metade do que o pessoal da extrema-direita faz, tá acabado. Tá acabado. E o Janones tá sendo a prova viva disso. Enfim. Exato. Mais alguma coisa, Daya? Podemos ficar por aqui? Não, ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.